Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola do bom samaritano. Está no capítulo 15, os itens 1 e 3. Mas antes de começar falando da parábola, eu vou ler esse pedacinho do início aqui. O capítulo é Fora da Caridade não há salvação e o título é O que precisa o Espírito para se salvar? E aí, na sequência, a parábola do bom samaritano. Bom, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separarás uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste ver. Então responder-lhes-ão os justos: Senhor, isso Jesus dizendo, né? Então eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despidos e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Em seguida, ele fala o contrário. Eu tive sede e não me deste de beber. Precisei de teto e não me agasalhaste. Estive sem roupa e não me vestiste. Estive doente e no cárcere e não me visitaste. Jesus doente, com sede, com fome, a mesma coisa que a gente pensa, né? E eles vão fazer as mesmas perguntas. Quando foi que isso aconteceu? E Jesus responde: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-las para comigo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. E ele está falando de quem, meus irmãos? De nós, dos nossos irmãos. Mas, como Jesus sempre era testado, os doutores da lei à época queriam fazer perguntas e colocar Jesus em uma posição de dificuldade. Para quê? Para que qualquer coisa que ele falasse que fosse contra as leis, eles pudessem pegá-lo. E um doutor da lei perguntou para ele: Mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Esperando que Jesus cometesse alguma falha. Jesus cometer falha, né? E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Segue esse ensinamento e terá a vida eterna. Ou seja, ele respondeu conforme a lei, e o doutor da lei precisava continuar testando Jesus. E aí ele pergunta: e quem é o próximo? E aí entramos na parábola do bom samaritano. Jesus, antes de dar a resposta, começa a contar essa parábola. Então, vinha uma pessoa caminhando, indo de Jerusalém para Levi, se eu não me engano, e foi assaltado, apanhou, tiraram suas vestes, deixaram agonizando à beira da morte. E ele, no meio do caminho, caído, precisando de ajuda, um sacerdote, e aí um sacerdote era uma pessoa religiosa,
Então era do mais alto escalão religioso. Ele passa, vê e não faz nada. Na sequência, chega um levita. Os levitas também eram pessoas responsáveis pelos templos religiosos. Descendentes de Levi, também com conhecimento religioso, grande conhecimento religioso, também não ajudou. E aí, um samaritano, que era tido como um herege à época, passa, vê aquele homem caído, sem roupas, machucado, ferido, sofrendo. Ele desce do seu cavalo, limpa suas feridas com vinho e azeite, coloca ele roupas, coloca ele no seu cavalo, leva para uma hospedaria, deixa ele lá, paga e deixa uma mensagem para o dono. Vou continuar minha viagem e volto daqui a alguns dias. Qualquer despesa que tiver a mais, eu cobrirei. E Jesus pergunta para o doutor da lei: quem você gostaria que tivesse passado por você? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aí ele responde, não tinha como não responder. O samaritano, ele falou: este é o seu próximo. Então Jesus, o que chamou a atenção nessa parábola, que ele usa, ele podia ter falado de qualquer pessoa, quaisquer pessoas, mas ele usa duas pessoas religiosas. Para quê, gente? Por que falar de um sacerdote e de um levita, se ele podia usar qualquer pessoa de exemplo? Porque Jesus, ele veio mostrar para nós, e é o que a gente vai conversar aqui, exatamente que a verdadeira fé exige ação, independente de qualquer coisa. Não adianta eu falar que eu sou bom. Eu preciso mostrar que eu sou bom, fazer a diferença. O sacerdote fez a diferença? Não. O levita fez a diferença? Não. O samaritano fez. E aí uma outra coisa, a gente precisa trazer sempre o conhecimento de 2000 anos atrás para os nossos dias de hoje, para mostrar o que é essa doutrina. Onde foi dito que tal religião é melhor, tal religião ajudou a outra religião? Onde foi que se fala nesse texto? Em momento nenhum ele fala isso. Ele usou o sacerdote e o levita porque, à época, eram as pessoas que representavam a religião. E ele mostrou, com esse exemplo, que não adianta você estar num alto escalão religioso se você não pratica a caridade, se você não age como o samaritano agiu. Então, trazendo para os nossos dias, ninguém está falando que a religião tal é pior do que a outra, ou é melhor do que a outra. Nós estamos falando, e a máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Eu acredito que todo mundo aqui deva conhecer algum ateu. Pessoa que fala que não acredita em Deus, não acredita em nada, mas é uma pessoa que ajuda uma instituição, ou ajuda pessoas, é uma pessoa que está sempre preocupada, é uma pessoa que está sempre pensando no próximo, mas ele não tem religião, ele não acredita nem em Deus, não acredita em nada. Então esse já era, né? Vai queimar no mármore do inferno, porque não acredita em nada. E tem muita gente, aqui mesmo na Casa Espírita já foi dito, né? De um líder espírita, presidente de Casa Espírita, tudo, que logo após o desencarne, algum tempo depois, chegou uma mensagem falando do sofrimento que estava passando, porque mostrava uma coisa, mas vivia outra de verdade. Então, o que tem de mais importante nessa lição, e a gente vai ver no decorrer
do nosso bate-papo é: humildade e caridade são as armas contra o orgulho e o egoísmo, que eu falo todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar aqui, porque são os dois maiores problemas que nós vivemos no nosso processo evolutivo. É o orgulho e o egoísmo. Então, quando a gente consegue vencer o orgulho e o egoísmo, para isso, para que a gente consiga, a gente tem que caminhar através da caridade e da humildade. E aí é que entra a dificuldade, né? Para a gente poder fazer. Então, quando a gente fala de caridade, e a gente sempre brinca falando dos amigos da luz, não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir no YouTube, é muito legal, tem uns vídeos muito bacanas. O vídeo dele fazendo caridade, o cara chega para comprar alguma coisa no sinal e ele filmando. Então, assim, mostra de uma maneira caricata como tem pessoas que falam que são... falam para todo mundo, né? Não, eu sou muito bom porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu doei isso, eu doei aquilo, eu ajudo aqui, eu ajudo ali. É aquela pessoa que faz a caridade para poder mostrar o rosto, para aparecer. Hoje ficou fácil com rede social, né? Na época do Perini não tinha isso, né? Perini já não tinha esse negócio, não dava para fazer, que demorava chegando. Agora não, né? Agora é tudo muito rápido. Se acabou, você já tá. Aí, então, Rogério me filmando aí já para o YouTube. Então, a coisa é dinâmica. Bom, fora da caridade não há salvação. Então, temos que caminhar nessa direção. Como é que a gente consegue caminhar nessa direção, gente? Essa lei... Então, aqui, minha esposa falou que tinham 6 estrelas. Eu consegui arrumar uma desculpa, né, cara? Uma lei e 5 estrelas, tá? Então, assim, a inteligência artificial que fez a imagem, depois não dava para brigar com ela. Mas uma lei, 5 luzes. A parábola ecoa por toda a codificação espírita. O que eu achei interessante? Buscar dentro dos nossos livros principais, que são os 5 livros da obra espírita, o Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Dentro desses livros, qual a importância de cada livro e o que a gente busca em cada um deles, para que a gente consiga seguir o exemplo do samaritano. É por isso que estamos aqui, buscando melhorarmos e fugirmos do orgulho e do egoísmo, sendo mais humildes e mais caridosos. Que é uma tarefa bem difícil, né, gente? A gente está aqui toda semana por isso. Porque o negócio eu falo assim, o espiritismo, na verdade o espiritismo é simples, só não é fácil. É muito simples, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Por que a gente ainda não fez? Porque a gente precisa lembrar que, estamos na carne. E se estamos aqui é porque realmente estamos numa fase do jogo que ainda precisamos desse nosso desenvolvimento. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, que é o livro que a gente usa para pegar os temas para serem discutidos aqui. Por quê? Porque é nesse livro que a gente aprende a moral do Espiritismo. Foi aqui, através da codificação de Kardec, que ele mostrou como devemos seguir os exemplos de Jesus. Então, caridade é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Quando a gente estuda no Evangelho e estuda essa parábola, a gente tem que pegar e precisamos trazer sempre para o nosso tempo. Estamos vivendo um momento de divisão em tudo. O ápice da briga é a política, mas a política está fazendo ter confusão até com a Xuxa. Então a gente está num momento de divisão. Precisamos tentar
passar essa fase de uma maneira mais suave. Porque amigos brigando, famílias brigando e assim, ainda nem chegamos na fase braba da eleição, né? Ainda não começou a campanha política. Por quê? Porque a política traz esse problema para o resto da sociedade. E a gente precisa estar preparado. Temos opiniões, temos posicionamentos, mas isso não pode interferir na nossa vida e tem interferido na política, a política no esporte, na saúde, em tudo. E aí, como é que você para? Por que eu estou falando isso? Porque na hora que você está no seu trabalho e acontece algum assunto, alguma coisa que causa esse desconforto, muitas vezes a gente se posiciona do lado que você está só porque o outro está do outro lado. E cadê a caridade? Cadê a humildade? Então a gente precisa refletir porque é um trabalho pesado e difícil nesse momento que a gente está vivendo. Então, o estudo, a prática, para quem ainda não teve a oportunidade de vir para cá para fazer o estudo sistematizado que acontece às quintas-feiras, é assim que a gente consegue ir se blindando para tentar. Não estou falando que é simples, que é fácil que você vai vir para uma reunião e já vai sair daqui blindado, não. Não é. Mas todos os dias que você pega para o Evangelho, lê um texto, vem para cá, assiste uma palestra, participa do passe, vem para o estudo sistematizado, faz o culto no lar, você está melhorando o seu conhecimento moral e melhorando a sua prática. Então, é a nossa luta diária, né? Que é fundamental para o nosso desenvolvimento. E aí, pegando o livro dos Espíritos, então a gente falou do Evangelho, que é a lei moral, é a parte moral. O livro dos Espíritos é a parte filosófica. E aí, quando a gente traz para a parte filosófica, todo mundo já deve ter ouvido essa frase aqui, né, gente? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí vamos lá para o dicionário para poder fazer a coisa toda certinha. Benevolência, gente. Benevolência é a intenção verdadeira de desejar o bem para com todos. Intenção verdadeira e genuína de desejar o bem para com todos. A gente já coça a cabeça nessa hora, né? Para todo mundo desejar a mesma coisa que eu desejo para minha esposa. Então, quando você começa a entender o Evangelho, que é a parte moral, e vem buscar a parte filosófica, a gente começa a entender o tamanho do passo que nós precisamos para nos melhorarmos. Então, espíritas, precisamos estar sempre atentos, vigiando. E a gente precisa estudar, instruí-los. Nós precisamos colocar isso em prática. Indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência, gente, é a intenção genuína de perdoar as imperfeições dos outros. Tá, Joãozinho ali, ele é imperfeito, ele faz as coisas dele, mas ele não me atinge. E quando me atinge? Como é que a gente faz para ser indulgente? E aí a gente já conversou, que a gente vai falar aqui agora de perdão, né? A gente já conversou de uma outra vez. Quando a gente fala de perdoar, é perdoar o irmão porque ele está num processo evolutivo, não a falta. O que ele fez de errado, está errado. Ele vai ter que pagar, vai ter que resgatar de alguma maneira. Se cometeu uma falta contra a lei humana, não vai preso? Ele está pagando. Você pode perdoá-lo? Deve. A gente consegue? Nem sempre.
mas você precisa. Eu falei há pouco tempo, eu tive uma tia que foi atropelada e foi a óbito 7 dias depois. Não sei a cara do sujeito, não sei absolutamente nada. Eu sei da situação que ele causou na minha família. A gente ficou sabendo que é a terceira pessoa que ele atropela e que vai a óbito. Sequer foi preso. Obviamente que você, quando você pensa nisso, você sente na sua pele, com um familiar, é mais difícil de você falar em perdão. Mas são nessas horas que você vê o resultado da prática, nem que seja, eu preciso perdoá-lo. Mesmo que seja mecânico, mas a gente precisa começar a fazer. Agora, posso eu perdoá-lo, mas não acredito que ele tem que pagar na lei do homem? Acredito, gente, muito. Gostaria muito que acontecesse de verdade, que a nossa lei fosse séria e que ela funcionasse igual para todos. Infelizmente não é o que a gente vê. Isso é um exemplo. Terceira pessoa que ele faz isso e nunca aconteceu nada. Então, um exemplo prático do nosso dia a dia que a gente tem que ver. Ser indulgente é isso. É ter essa intenção de perdoar quem cometeu e não a falta. Perdão é perdoar o ofensor e não a ofensa. Agora, como é que você sabe que você conseguiu perdoar a ofensa? Se vocês fecharem os olhos, todo mundo deve ter alguma coisa grave que aconteceu, grave para nós. E aí você fala, quando você começa a pensar na situação, teu coração acelera, tua mão fica gelada, tua boca fica seca. Aí você fala, não, mas eu já perdoei. Você perdoou? Assim? Não. Perdoar é você falar, olha, aconteceu isso, Perine uma vez fez uma coisa comigo assim, 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 e fez isso, 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 me causou muita dor, mas eu falo isso hoje, eu perdoei. Eu falo isso de coração. Eu não sinto mais nada, não me afeta isso. Isso é perdão de verdade, gente. É para esse perdão que a gente precisa caminhar. E a gente só vai conseguir chegar nesse perdão com conhecimento e com prática. Sem conhecimento e sem prática, a gente não vai conseguir. Não existe outra maneira para a gente conseguir alcançar esse nosso equilíbrio, para que a gente evolua. Estamos num planeta de provas e expiações. Sim, se nós não somos missionários, Chico e mais um mundo de missionários, que muitos nem espíritas, a grande maioria nem são espíritas, mas que vieram para cá para nos ajudar a evoluir, e eu não sei se tem algum missionário aqui, eu com certeza não sou, então eu vim para cá porque eu vim com dívida. Eu vim pagar minhas dívidas. Pagar sempre entre aspas, né? Porque o amor de Deus é tão profundo que Ele nos dá essa oportunidade de reencarnação. Meu filho, você cometeu uma falta, vai lá e recupera. Aí a gente vem, faz, não recupera e erra de novo. Aí ao invés de ganhar pontinho positivo, ganha pontinho negativo. Aí volta, ele fala assim, meu filho, você vai ter que ir de novo, só que agora você vai ter que resgatar isso, mais isso. E a gente vai vindo até que a gente consiga fazer isso. E nós estamos no caminho, senão não estaríamos aqui todas as segundas-feiras, né? Terceiro livro que a gente fala, pensando na parábola, é o livro dos médiuns, que é a lei prática. E aí a gente vai falar aqui, ó, da mediunidade. Todo mundo aqui é médium. Mediunidade é um efeito físico, é do corpo físico. Então, todo mundo tem um pouquinho ou um pocão de mediunidade. O que a gente precisa fazer é colocar isso em prática de maneira correta. João de Deus, acho que é o exemplo que todo mundo aqui vai lembrar.
fazia um trabalho, não era espírita, mas fazia um trabalho ajudando uma opção de gente, ajudou muita gente. Em algum momento, ele mudou a rota. Continuou fazendo o trabalho dele, mas ele provavelmente já não estava nem sendo mais amparado pela espiritualidade. Porque se você começa a cometer faltas, se você começa a cobrar por um dom que Deus nos deu de graça, você vai começar a não receber mais essa oportunidade de colocar em prática. E você abre uma porta para que você seja influenciado por irmãozinhos, por espíritos não tão evoluídos, que eles veem a oportunidade. Quando você mostra a sua fraqueza e cede a sua fraqueza, esses espíritos começam a te influenciar. E aí a gente viu uma pessoa que veio provavelmente com uma missão, para cumprir uma missão que se perdeu no caminho. Então, o uso da mediunidade, como a frase diz, é um socorro desinteressado entre os mundos visível e invisível. Então, o samaritano era um médium? Não sei. Isso, nesse momento, não importa, mas ele agiu naquela hora exatamente como Jesus agiria, cuidando desinteressadamente de uma pessoa simplesmente porque ela estava passando por um problema e não porque ele a conhecia. Então, o exemplo maior que precisamos ter é esse: ajudar a quem precisa no momento que ela precisa. Que, volto a dizer, estamos encarnados, temos interesses materiais, não tem problema de você ter interesse material, mas o importante disso é a relação que você tem com a matéria, com dinheiro, com poder, com posicionamento. E nessas horas é que a gente vê que as pessoas são testadas, que nós somos testados, quando a gente recebe poder em algum momento, né? Um cargo que você recebe, ou você assume uma posição de liderança na sua empresa, e você tem a oportunidade, como líder, de ser um exemplo, mas aí a soberba aparece, o orgulho, a vaidade, você fica mais egoísta. Não, eu sou o chefe, eu que mando, eu que... E a gente deixa de lado, quanto mais orgulhoso, quanto mais egoísta, menos caridoso e menos humilde. Então a gente se distancia do caminho correto quando a gente faz essas escolhas erradas. No livro Céu e Inferno, ele fala da lei da consequência, né? A paz do além-túmulo é construída unicamente pelo bem que fazemos aqui. Eu falei há pouco que nós estamos aqui com um propósito, para resgatar algumas faltas, para recuperar, para buscar nosso processo evolutivo, subir degrau a degrau. E aí, nessa vida, a gente tem uma oportunidade e eu começo a cometer faltas. Começo a fazer coisas sabidamente erradas. Estou indo para o lado do orgulho e do egoísmo. Muitas vezes, problemas, e a grande maioria das vezes, os problemas que nós passamos nessa vida que estamos aqui, nessa encarnação, são consequências de decisões que nós tomamos nesta mesma vida. E aí, a oportunidade que Deus nos deu de virmos para cá para a gente melhorar, a gente acaba cometendo outras faltas, nos desviamos do caminho e não conseguimos alcançar esse processo evolutivo e, às vezes, ganhamos mais faltas para serem recuperadas. Então, aqui no Céu e Inferno, a gente começa a entender quais as consequências para o sacerdote
e para o levita. Outra coisa que eu falo, o Espiritismo, eu acho os textos às vezes muito complicados, mas tem umas coisas que são simples. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, todos nós, meus irmãos, que estamos aqui hoje, quando a gente botar o pé do lado de fora, a gente tem esse conhecimento aqui, ó, gravado, tatuado no nosso peito. Se a gente faz uma coisa diferente do que a gente está aprendendo, que a gente está estudando, a gente tem que ter a consciência de que estamos desviados do caminho. E isso já é o primeiro passo. Quando a gente reconhece que o passo que a gente deu foi para o lado errado, cara, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter pensado isso, nós já estamos nos direcionando para o caminho correto. Por quê? Uma coisa que eu falo sempre, você tem 100 defeitos, 100 problemas para serem corrigidos. Aí você vem e você consegue zerar um. Ficaram só 99. Sua passagem pela Terra foi em vão? Não, né? Claro que não. Claro, se você conseguir tirar 2, 3, 4, 5, 10 de uma vez só, melhor para quem? Para você, que vai ter oportunidade de estar num mundo mais evoluído, mais rápido. Mas se cada dia nós nos melhorarmos um pedacinho, é o famoso 1% ao dia. O que você tem de resultado depois de um ano? Depois de 10 anos, depois de 20 anos? Então, se você tem a oportunidade de ler uma página do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênese, qualquer coisa, assistir uma palestra, ouvir um áudio, todos os dias, nós vamos estar caminhando, indo para a direção correta, para a direção que nos levará a um dia agirmos exatamente igual ao samaritano, independente da religião que você esteja seguindo. Porque isso foi o que mais me chamou a atenção na explicação do tema. É que Jesus, ele, em momento algum, ele define quem são essas pessoas que estão tomando as decisões corretas. Ele não rotula ninguém em religião, em sexo, em cor, em idade, em nada. Então, todos nós podemos, a qualquer momento de nossas vidas, tomarmos essa decisão, seguirmos esse caminho. O último livro é a Gênese. Ele fala da evolução, né? A caridade é o motor de transição planetária, o fim do absoluto do egoísmo. Nós estamos nessa transição, o planeta Terra está em transição, e o planeta Terra só vai conseguir realmente passar de provas e expiações para um mundo de regeneração quando nós conseguirmos nos melhorar. Porque aí sim, um grupo de espíritos merecedores e preparados, prontos para estarem no mundo de regeneração, quem não tiver preparado realmente não vai ter como ficar no planeta Terra. E aí, quem não estiver preparado, quem não estiver pronto, pela bondade divina, porque nossa evolução, ela não volta atrás. Então a gente pode ficar no outro planeta de provas e expiações ou ajudar os nossos irmãos no planeta primitivo a se desenvolverem. Mas a nossa inteligência e o que a gente tiver de desenvolvido de inteligência e de moral, a gente não vai perder nunca. Então, para que o nosso planeta consiga evoluir, nós precisamos melhorar. É uma responsabilidade nossa, principalmente nossa espírita. Nós espíritas precisamos dar esse exemplo, porque estamos estudando, estamos buscando. Às vezes a gente senta para conversar com uma pessoa e ela acaba citando fatos, questiona coisas.
entrar nesse embate religioso. Você fala de reencarnação, eu vejo a reencarnação como uma prova real de oportunidade de evolução. Tem gente que não acredita em reencarnação. Tá, a pergunta que eu faço é: Deus é justo? 100% justo? Deus não tem nenhum momentinho, assim, nenhum segundo da vida dele ele pensou assim: o Rogério, Ele nunca fez isso? Não. Você acredita nisso? Acredito. Certo, certo. Então por que uma pessoa nasce, uma criança nasce com câncer, e outra pessoa nasce num mundo de riqueza, vive uma vida abastada, nunca tem problema nenhum? Deus está justo aí? Essa balança está justa? Tem que ter alguma coisa para explicar. E para mim só a reencarnação explica isso, gente. Só essa oportunidade da gente passar aqui diversas vezes para que a gente possa construir a nossa moral, a nossa intelectualidade, só com essa oportunidade. Porque, gente, hoje, se a gente pegar uma pessoa que nasce numa tribo africana, no interior da África, falando só dialetos, ela tem a mesma oportunidade que nós temos aqui? Não tem, gente. Mulher que nasce num país muçulmano, muitas não podem estudar, daqueles lugares mais radicais, é a mesma oportunidade que uma mulher que nasce aqui, que nasce nos Estados Unidos, que nasce na Europa. Então aí as mulheres estão ganhando espaço em tudo, conquistando tudo, dentro das Forças Armadas, a ciência sendo premiadas com prêmio Nobel, com tudo. A oportunidade é igual? Tem que ter alguma coisa além disso. E é essa busca que a gente tem que fazer. Olhando, a gente fala muito das parábolas de Jesus, porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele nos mostrou o caminho correto com parábolas. Mostrou o que nós precisamos fazer, que caminho precisamos seguir para que a gente consiga alcançar esse resultado. O samaritano ele já está dentro de nós. O progresso do Espírito exige a transformação do amor em ação. Então, quando você tiver a oportunidade de falar alguma coisa positiva para alguém, faça. Se tiver a oportunidade de dar um abraço na pessoa, perdoar uma pessoa, esse é o caminho, gente. É assim que a gente vai deixar aparecer esse samaritano, colocar para fora esse samaritano. Não adianta o status do sacerdote, do levita, não adianta vir para cá fazer palestra. É sempre muito duro quando a gente comete uma falta, que a gente comete, muitas, é você parar e falar assim: caraca, eu falei isso na palestra, gente, estou fazendo diferente. A gente faz, mas o que a gente precisa ter é essa consciência do que é certo e entender quando você cometeu uma falta, reconhecer que você cometeu essa falta, gente. Isso é um passo gigante que a gente está dando para o nosso melhoramento e para que a gente consiga ajudar, porque a gente está aqui para evoluir e para ajudar o planeta a evoluir. Senão não teria sentido só a nossa evolução. A gente está aqui para que todo mundo evolua. Esse é o objetivo maior, para que todos nós consigamos alcançar esse resultado, chegar nesse ponto. E aí o caminho, Jesus disse, lá conversando com o doutor da lei, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vai e faze o mesmo. Então, o que eu quero deixar, esse aqui é o último slide, é a gente conseguir
sempre pensar: eu faria isso? Eu gostaria que fizessem isso comigo? O que eu gostaria que acontecesse comigo numa situação dessa? O que eu gostaria que o Anderson fizesse comigo? Então, se eu tenho a oportunidade de fazer isso com o Anderson, e era o que eu gostaria que fizessem comigo, é esse caminho que eu tenho que seguir. É simples. É você pensar. Não é fácil, volto a dizer. Requer esforço maior para uns do que para outros, mas ainda precisamos fazer esforço para algumas situações. Mas esse é o caminho. Está aqui. Espero que a gente consiga, o mais rápido possível, conseguir fazer isso, né? Para que a gente não precise pagar por tanto tempo.